De volta com Falando Nisso. Não se esqueça, sexta temporada, de segunda a sexta, às 10h30 da noite. Não perde a gente, depois tudo no nosso canal do Falando Nisso, Meio Norte, no YouTube. Superintendente do IBGE, Leonardo Passo, estava muito interessada em conversar com você, porque nós jornalistas, não só jornalistas, mas o público que consegue acessar as informações que estão no mailing de vocês, a gente tem recebido pequenos spoilers do que vem por aí em relação aos dados que vocês estão pesquisando. Eu falava ainda há pouco que esse era um censo para ter acontecido em 2020, o que foi uma pena não ter acontecido, não por conta de vocês que estão à frente e os que rodam essas pesquisas, mas por falta de um foco num dado que é importante para um Brasil, principalmente um Brasil que precisa de políticas públicas de toda a ordem, só para citar alguma coisa importante, né, devido à dimensão do nosso país. E aí o que era para 2020 vai ser em 2023. Em que página nós estamos? Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, um prazer mais uma vez estar aqui conversando com você. É um prazer vir falar sobre o censo demográfico, que é a maior pesquisa do país, né? Como você bem falou, nós tínhamos um planejamento para a pesquisa ser coletada em 2020. Inicialmente tivemos um momento bem atípico no mundo, que foi a pandemia. A pandemia, naquele momento, inviabilizou a coleta, tendo em vista que se trata de uma coleta domiciliar, em que a gente teria que ir aos domicílios do país. Em 2021, o IBGE se planejou, no entanto, tivemos uma dificuldade orçamentária. O governo, naquele momento, cortou o orçamento que estava destinado para o censo, de modo que a gente teve que se reorganizar para, em 2022, após também uma decisão do STF, que garantiu os recursos para o censo, iniciar a coleta, que foi iniciada em 1º de agosto de 2022. Que via sacra, hein? É uma via sacra muito grande para falar da maior pesquisa do país, que visita todos os domicílios, para trazer um retrato amplo, né? Então, essa coleta iniciou em 1º de agosto, nós estamos numa fase bem residual, bem próximo de finalizar. Aqui no Piauí, nós já percorremos todo o território e esperamos, nas próximas semanas, já concluir a coleta do censo demográfico. As perguntas diminuíram da pesquisa? Então, quando a gente vai montar um questionário desse, Maia, nós recebemos demandas de diversas instituições, o IBGE faz consultas públicas e a demanda por dados é muito grande. A gente ouvindo a população de um modo geral e as instituições, se pudéssemos atender a todos, certamente o questionário teria 400, 500 perguntas, o que inviabilizaria a coleta. Eu teria umas 10 sugestões. Sem dúvidas. Então, o questionário, é um questionário, há dois tipos de questionário, um questionário menor, que ele tem um foco maior na enumeração e na caracterização da faixa etária, de características básicas dos moradores, e um questionário um pouco mais ampliado, com 76 quesitos, que avança em temas bastante importantes e que retratam a realidade do país. Então, não é só contar pessoas. Não é só contar, é trazer um retrato socioeconômico do país, ou seja, quantos somos, mas onde vivemos, como estamos vivendo, quais os bens que nós estamos tendo acesso, como, por exemplo, ao saneamento básico, a coleta de lixo, como tem se dado, como está a estrutura dos domicílios, do ponto de vista mesmo de como as pessoas estão vivendo, como estão morando, temas como emprego, como renda, e temáticas também direcionadas a públicos específicos, como as comunidades tradicionais. Isso foi uma novidade, a questão das comunidades quilombolas, dos autistas? Foi uma demanda nova para esse censo? Ela já existia antes ou foi no atraso que, já que a gente não vai conseguir fazer agora, vamos pensar outro modo de contemplar uma outra faixa de público? Não, ela já estava pensada. O IBGE, por exemplo, sobre os povos indígenas, desde o censo de 91, o IBGE traz essa pergunta. E os quilombolas nós já abordávamos, mas nesse censo de 2022, nós já adaptamos, fizemos uma consulta pública às comunidades quilombolas para a gente ter um retrato mais fiel dessas comunidades. Os números prévios já mostram, por exemplo, que em mais de 70 municípios aqui do Piauí, nós temos pessoas que se autodeclararam quilombolas. Isso representa um quantitativo de mais de 30 mil pessoas que precisam de políticas públicas específicas voltadas para melhorar a vida dessas pessoas.
Internet, telefone, tudo entrou É, nas pesquisas? nós temos internet e o telefone, ele A foi consulta por utilizado. internet ou por telefone, por e-mail? Ou... Esse censo ele inovou nesse sentido. O IBGE, seguindo tendência internacional, ampliou o leque das formas de se responder ao censo. Uma delas, a mais tradicional, é o recenseador que vai até o domicílio. Mas nesse censo, devido a esse mundo contemporâneo que nós temos cada vez menos tempo, o IBGE facilitou a forma de responder ao censo, disponibilizando a coleta também por telefone, onde poderia se agendar, e também a coleta pela internet. Essas alternativas, elas vão no intuito de aumentar a cobertura para que todas as pessoas sejam, de fato, retratadas no censo. Ferramentas como geotecnologia, coordenadas geográficas, tudo isso foi novidade para esse censo que sai agora em 2023? Sim, avançamos bastante nesse quesito. Por exemplo, no ano 2000, no censo 2000, o IBGE fazia a coleta ainda com um questionário de papel. Tá? Em 2010, nós fizemos um censo já digital, já com um equipamento eletrônico, inclusive sendo pioneiros no mundo usando essa ferramenta. Mas esse censo de 2022, nós avançamos bastante, pois o equipamento ele traz todo um georreferenciamento. Ou seja, aqui no Piauí nós já visitamos mais de 1 milhão de domicílios e todos esses domicílios eles foram georreferenciados. Há uma importância muito grande nisso. Na cobertura, né? Na cobertura, para a gente não deixar ninguém de fora e também, especialmente, nos aspectos até, por exemplo, ambientais. Hoje a gente se depara com situações de desastres ambientais em que se dizima, às vezes, um bairro inteiro, uma rua inteira, e esses dados de georreferenciamento eles vão ser fundamentais para dar o suporte às instâncias governamentais, tanto na prevenção de desastres ambientais, quanto também no suporte, no atendimento dessas situações diversificadas. Volto para o spoiler. A população de Teresina aumentou e a do Piauí aumentou? Aumentou. Em 2010, nós tínhamos uma população em Teresina de 814 mil. A prévia do censo aponta já para uma população de acima de 870 mil. 1 milhão ainda não? Não. Todas as pessoas foram ouvidas? Elas precisam ser ouvidas, todas as pessoas? Todos os domicílios, porque quando você chega até um domicílio... Pode ser que aquela pessoa que mora lá não esteja e alguém vai responder por ela, desde que seja adulto. Exatamente. Tendo a pessoa com condição de responder pelos demais, ele vai responder, ou seja, a gente aplica um questionário por domicílio, mas o censo ele tem a característica de ser universal, ou seja, todas as casas têm que ser visitadas. Se eu tenho um internauta, um telespectador, que não foi ninguém na casa dele ainda, ele pode reportar isso ao IBGE? Sim. De que modo? Ele pode entrar em contato com o IBGE. Nós criamos um canal, um serviço de utilidade pública no número 137, em que a população pode entrar em contato com o IBGE para reportar, lembrando que essa questão da análise demográfica ela é fundamental, porque quando a gente faz um censo desse, a gente tem que lembrar das componentes demográficas, nascimento, óbito e migração. No nosso estado, por exemplo, nós temos uma tendência muito grande ainda à emigração, ou seja, a população do Piauí ela não é maior porque ainda há um número de piauienses que anualmente saem do estado por diversos motivos que outros dados do IBGE e de indicadores vão revelar. Exatamente. Geração de trabalho e renda, educação, busca de sobrevivência, um novo modo de viver, né? Acho que tem todo tipo de causa, né? Que faz com que a gente esteja cada vez mais saindo do Piauí do que ficando. É um dado muito importante que você traz. Sim, são vários aspectos e vários fatores que contribuem a isso. E isso é fundamental quando a gente pensa na dinâmica demográfica. Porque a gente tem uma ideia, assim, pode ter uma ideia de que a população vai crescer continuamente, mas isso não é o fato. As projeções do IBGE já apontam que daqui a 10, 15 anos, alguns estados já vão ter a população máxima e vai começar a decrescer a população. Situação que a gente já vem observando
em boa parte de municípios. Hoje, 1 a cada 4 municípios do país já reduz população. Daí a necessidade dos governos trazer incentivos para reter essa população nos seus municípios. Quanta coisa dá para fazer com dados? Isso, quando você pensa, por exemplo, na estrutura etária de um município, em que a gente observa, por exemplo, o envelhecimento populacional. As projeções apontam que em 2060, 1 a cada 4 brasileiros já vai ter acima de 65 anos. Então, certamente, as políticas públicas elas têm que ser pensadas e direcionadas para isso. No lugar que tem mais crianças, que tem mais pessoas com deficiência, né? O estado do Piauí tem alguns lugares que tem um índice de pessoas com deficiência que chama a atenção. E o censo consegue trazer esse retrato não só no âmbito do estado, do município, mas por bairro e até por setor censitário. E aí a importância, por exemplo, de se verificar onde se instala uma creche. É onde tem criança, ou seja, onde tem uma população-alvo, um público-alvo, e os dados do censo eles vão subsidiar essa tomada de decisão. Tem algum dado que para você foi uma surpresa, assim, foi tipo, uau? Sim. Quando a gente observa a componente, esse componente demográfico de nascimento e de óbito, o que é que a gente tem observado? Quando a gente fala de homens e mulheres, né? Temos hoje um quantitativo bem próximo de homens e mulheres no Brasil como um todo, né? A gente sabe que historicamente nascem mais homens, mas há uma sobremortalidade masculina. Tem mais mulheres do que homens. Né? Exato, porque morrem mais homens, especialmente numa faixa de jovens. E o que chama a atenção, assim, é esse crescimento e como vem se observando nos municípios piauienses. Nós observamos que municípios polo, como Pico, Floriano, Uruçuí, a região de Bom Jesus, eles cresceram acima da estimativa. Observa-se que a população e a relação entre homens e mulheres? A relação entre homens e mulheres... Vai continuar ali quase que equiparado. Mas né? a gente observa uma dinâmica diferenciada no território. Qual? Por exemplo, em região do agronegócio, como a região de Bom Jesus, há um percentual maior de homens do que em relação a mulheres. Revelador, né? Em relação a mulheres terem que ocupar cargos e terem oportunidades e também qualificadas para isso. De novo, o dado mostra que a gente precisa de oportunidade. E esse dado, de forma estratificada, de forma detalhada, ao nível de microdado, ele vai ser importante desde de se definir a instalação de uma creche, de uma empresa. Por exemplo, quando uma empresa quer montar uma loja, uma fábrica de sapatos, ela precisa saber qual é o público-alvo e os dados do censo. Para o segmento de saúde, de educação, de política pública, de empreendedorismo, de turismo, não dá nem para mensurar, não dá para elencar assim, as áreas que... Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por dados. Eu acho sim que se você tem uma opinião e você não tiver dado, você vai ser apenas uma pessoa com opinião. Dado muda tudo. O Piauí, ele está à frente ou atrás de que estado? Em termos populacionais? Não, em termos de concluir. Nós hoje somos o estado mais avançado da coleta de censo. Sim, nós tivemos em dezembro já a visita do presidente do IBGE, e a gente agradece. Dizendo como vocês conseguiram. Sim, acho que a equipe trabalhou com um planejamento muito intenso, muito bem, mas a gente destaca também a receptividade da população piauiense, que recebeu bem o IBGE, que tem recebido. Nós tivemos as menores taxas de recusa, e hoje o censo ele ainda, infelizmente, tem um baixo percentual de recusa. Mas teve menos, né? E o do Piauí foi um dos menores do país. Então, nesse aspecto também, o Piauí está... O pessoal está recebendo direitinho? Sim, recebe. Claro que nós ainda temos dificuldades quando a gente fala, por exemplo, há alguns segmentos que, especialmente, o mundo contemporâneo tem mudado, até, por exemplo, ao acesso aos condomínios. Hoje nós já temos vários condomínios... Vocês estão pegando pessoas, recrutando, entre aspas, né? Usando um termo que eu não gosto, porque é bélico, eu acho, mas na ausência de outra palavra, pessoas que moram nesse condomínio para poder fazer o censo, né? Eu já vi matérias sobre isso. A gente, no momento de distribuir as vagas, a gente distribui por localidade, justamente para tentar fazer com que a pessoa que faça o recenseamento... Tenha confiança e conheça quem está recenseando. Só para encerrar, e rápido,
o Brasil, ele sempre foi subnotificado. O dado brasileiro sempre foi subnotificado. Aí a gente tem essa potência que é o IBGE, que sofreu, e a gente também com apagão. Imagina, a gente está com 13 anos que não sabe quem somos, quantos somos. A gente tem pistas, assim, a gente observa. Aí a gente tem que outros dados importantes? IPEA, o que mais? Eu queria uma aula sua rápida sobre isso. O dado primário, o IBGE, ele tem mais de 50 pesquisas que fazem essa coleta. O IPEA, por exemplo, faz uma análise muito grande em cima dos dados coletados pelo IBGE. Pesquisa econômica aplicada. Nos estados, nós temos vários institutos de estatística que fazem essa coleta ainda de uma forma incipiente, e muitos deles o IBGE tem essa coleta, tem parceria com eles. As pessoas não sabem os dados que o IBGE tem, né? O IBGE tem que fazer uma campanha. Sim, nós temos trabalhado, são mais de 50 pesquisas que vão desde a inflação, do PIB, do desemprego. Mas isso precisa ser divulgado. Hoje a sociedade há um consumo porque às vezes intenso. O empresário está comprando uma pesquisa. Nada contra, gente. Eu não estou aqui nem tirando, nem botando trabalho de ninguém. Só uma opinião, é um dado aberto, é um open source. Né? Quer dizer, é uma pesquisa aberta, em código aberto. Né? Então, assim, e às vezes você está contratando, a gente fica falando, faça sua estratégia baseada em dados e tal, você vai contratar uma pesquisa, vai pagar. O IBGE tem dados importantes em todos os segmentos, né? Então, IPEA, IBGE, qual outro dado que você é apaixonado? Hoje nós temos assim, um avanço muito grande nos registros administrativos. Por exemplo, há vários sistemas, o Ministério da Saúde tem o registro dele, das atividades que fazem. Se você pega o DETRAN, tem um registro administrativo. Hoje, quando a gente fala de Big Data... Mas tem alguém nos governos municipal, estadual ou federal que faz a mineração desses dados, que cruza esses dados? Ou cada um fica com o seu dado na sua caixinha? Esse é o desafio de avançar no Big Data, avançar na integração desses sistemas, tanto de registro administrativo quanto também de coleta. É um desafio... Pretendemos avançar bastante nessa década, esperamos ter condições de avançar nisso daí. Também, a gente espera também. Quando chegar nessa fase, me chama que eu vou. Certo. Daí é que vem descoberta. Muito obrigada, Superintendente Leonardo Passo. Parabéns pelo trabalho, pela forma como vocês organizaram, por não ter desistido. De tipo assim, se o governo federal não quer, eu vou fazer por quê? Entendeu? É tipo, eu vou organizar isso e, apesar do atraso, colocar o nosso estado sendo o primeiro lugar nesse ranking importante, entendeu? Eu não vejo a hora, entendeu? Eu não vou pedir em primeira mão, porque não existe primeira mão quando se trata de dado público. Sim. Mas eu quero estar no mailing de receber e a gente fazer uma nova entrevista. Perfeito. Agosto? Antes disso, nós teremos divulgação. Maio? Provavelmente abril a gente já tem divulgação. Agora teremos um calendário temático, Maia. Assim, a gente vai tendo divulgações temáticas de cada um desses temas abordados. Olha, falando em pesquisa, eu não sei se vai dar tempo, mas enfim, vamos lá. O que você quer ser quando crescer? Né? Eu acho que são outras pesquisas, né, que outros institutos fazem, né? E essa é a típica pergunta feita para crianças que muitas vezes têm respostas as mais mirabolantes possíveis, né? Então, na véspera do aniversário da Apollo 11, a Lego dos Legos pediu ao The Harris Poll para pesquisar um total grande de crianças nos Estados Unidos, China e Reino Unido sobre suas atitudes e conhecimento do espaço. Os resultados, eles revelam, pelo menos nos países ocidentais, segura aí, tá? Que as crianças de hoje estão mais interessadas no YouTube do que em voos espaciais, nos ocidentais. Você está adiantando e eu não cheguei aí ainda. Então, para se ter ideia, o homem foi à Lua há mais de 50 anos, né? Então, quando questionado sobre o futuro profissional, as crianças pensam em tudo que faz parte da realidade delas. Aí tem espaço versus telinhas. Se um dia ser um astronauta foi o maior sonho dos pequenos, hoje parece que flutuar na Lua perdeu seu glamour, pelo menos nos Estados Unidos e no Reino Unido. As crianças de lá, dos Estados Unidos e do Reino Unido, têm 3 vezes mais chances de quererem ser influenciadores digitais do que astronautas. Já na China, superintendente, mais da metade dos baixinhos gostariam de ser astronautas e apenas 18% influenciadores. Por quê? Né? Porque existem algumas razões para essa diferença. O auge da exploração espacial nos Estados Unidos foi há 50 anos. Claro que hoje tem os Musks, os Richardson, todo mundo querendo dar uma voltinha
aí na órbita, né? Mas quando Neil Armstrong foi à Lua a primeira vez, né? Não que ele tenha ido várias vezes, porque o homem só foi mesmo uma vez, era um tempo muito passado que não remota as crianças de hoje, não tem essa conexão, né? Então, provavelmente, nessa época, várias crianças americanas sonhavam em ser aquele homem que apareceu nos jornais, na TV, vestido de astronauta. O tempo passou, outras crianças vieram para o mundo. Então, o avanço espacial, por outro lado, chinês, se intensificou nos últimos anos, e o plano de ser uma grande potência. Então, além disso, o fato do sistema educacional chinês dar mais destaque ao valor da ciência e exploração do espaço pode ser mais do que uma razão para a resposta dos pequenos de quererem ser astronauta. Aí outra coisa do porquê é Instagram, TikTok, Bio, enfim, gente, eu acho que na terra do Xi Jinping, né, o governo chinês faz também restrições importantes a vários sites, né? Tem uma corrida maluca aí que mistura política com business, né? É tudo dinheiro, gente. Tudo está circulando em torno de dinheiro. E a gente está falando de crianças porque é a criança que vai quebrar tudo no sentido de resolver tudo na próxima geração, ou não resolver, ou está preparada ou não está preparada, né? Então, assim, é importante a gente estar atento a isso. O seu filho, o seu afilhado, o seu sobrinho, o seu vizinho, a criança que você encontra na rua, quer ser o quê quando crescer? Né? Aí eu acho que é uma tendência que mostra que é importante também de ver, né? Que se cruze em algum momento com o que você pesquisa de educação. Mas isso é um papo para outra entrevista. Olha, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a Leonardo Passo, superintendente do IBGE. Obrigada pela sua companhia. Não se esqueça, de segunda a sexta, às 10h30 da noite. Não perde a gente. Depois do nosso canal do YouTube, que é Falando Nisso Meio Norte, e nas nossas redes sociais, na minha, na do programa. O importante é você enviar pauta e você ser parte desse conteúdo que é feito para você. Tá bom? Tá aí as nossas conexões. Muito obrigada, boa noite e a gente se vê no próximo programa.